Muito boa tarde, caro espectador da Ângelos TV. Esta rúbrica semanal Olhar o Mundo Missionário é uma rubrica que tenta chegar até si com a alegria de percebermos a dimensão missionária da nossa igreja. Uma igreja que não é fechada dentro de porta, mas uma igreja que é além fronteiras e, sobretudo, uma igreja que se preocupa com o nosso irmão que vive longe de nós, que às vezes, muitas vezes não conhecemos, mas que a preocupação de estarmos unidos em comunhão fraterna nesta universalidade. É bom nós termos esta percepção e esta consciência de que, na verdade, ser igreja é ser missionário e ser missionário é olhar o mundo na sua globalidade. E olhar este mundo com todas as nossas idades, com todas as nossas experiências de vida. Porque sim, ser missionário pode-se começar desde novo e guardar esta dimensão até à nossa vida futura. Hoje vamos ter uma presença muito jovem no nosso meio, vai ser a jovem Sara Gomes, é uma jovem natural de Barcelos e que integra o grupo dos Jovens Sem Fronteiras e precisamente um grupo missionário de jovens, um grupo que na sua essência procura estar longe dos que estão perto sem estar perto dos que estão longe e procurar esta comunhão uns com os outros. Sara, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Que te sintas bem no nosso meio e é com muita alegria que recebemos aqui uma jovem de 24 anos para falar da sua vida e da sua experiência também como missionária, como pessoa, com certeza, como cristã e como uma cristã empenhada também neste sentido missionário. Vamos então começar por fazeres uma breve apresentação da tua vida. De onde é que vens? Qual é a tua família? O que é que tens feito? O teu projeto de formação? Assim, em traços largos. Então, eu sou a Sara, sou natural de Barcelos, da paróquia da Abade Neiva. Tenho 24 anos. A minha família sempre é muito pautada por valores cristãos. Eu sempre fui cristã. Nasci a aprender a ser cristã. Tomei o meu caminho cedo, porque uma coisa é os nossos pais quererem que nós sejamos cristãs, outro é nós decidirmos sê-lo. Sempre participei em grupos jovens da comunidade, na altura. Depois o meu grupo acabou por acabar, as pessoas foram para a universidade e seguiram outros rumos. Eu sempre quis algo mais. Procurei encontrar algo que me motivasse a ser jovem cristã e participativa, fazer algo que me tocasse e me marcasse. E, entretanto, num acaso, que eu diria que não foi um acaso feliz da minha vida, descobri os Jovens Sem Fronteiras. E um pouco, na altura puxada pelo meu irmão, decidimos entrar para um movimento que era um pouco desconhecido para nós, porque tínhamos participado numa semana que tinha sido na nossa paróquia, mas ainda era tudo muito desconhecido, mas decidimos arriscar e acho que o cristão também é um pouco isso, aquele que não tem medo de ir e de partir. E foi aí que descobri um pouco disto do que era ser missionária, porque até então não tinha tido muitas experiências relacionadas com isso. Tinha ido fazer algumas visitas a orfanatos ou até a lares, mas nada tão marcante ou num espaço de tempo tão grande como nos Jovens Sem Fronteiras. Queres pormenorizar qual foi assim o sinal de Deus na tua vida, de ao entrares nos Jovens Sem Fronteiras, que foste ganhando esta paixão missionária? Porque a pastoral juvenil tem muitas dimensões. Sim. E como jovem, como tu disseste, empenhada na tua igreja, na tua paróquia, na juventude, veio este acrescente que faz toda a diferença. Um grupo de jovens missionários. O clique diria que foi mesmo na minha primeira experiência missionária, que foi em Sever, no Concelho de Mamenta da Beira, porque até então eu nunca tinha tido uma experiência missionária tão longa e com pessoas de pontos tão diversos do país. Ou seja, nós éramos 20 jovens, todos de diversas comunidades, que estávamos todos ali dispostos a fazer o mesmo. A verdade é que como eu ainda era muito nova no movimento, eu poucas pessoas conhecia. E naquele momento foi como se eu sentisse que aquelas pessoas estavam lá para o mesmo que eu, sentiam o mesmo que eu e sentiam o mesmo Deus que eu sentia. Eu lembro-me que nessa semana, por exemplo, o crescimento na fé, se calhar, foi maior numa semana missionária do que tinha sido nos 10 anos de catequese ou no tempo em que eu vivi como cristã. Porque é diferente nós fazermos
algo pelos outros do que só a parte teórica ou a parte da igreja de apenas participar na comunidade. E ali foi sem dúvida o meu clique para ser jovem missionária. Foi ali que eu percebi que era algo que me motivava e que me motiva cada vez mais a seguir este caminho. Quantos anos tinhas na altura, quando fizeste essa experiência em 2013? 19 anos. 19 anos, portanto já de maioridade e consciência Sim. das coisas e da vida. Queres pormenorizar ao nosso telespectador para eles perceberem um pouco mais o que é uma semana missionária, como é que se vive, como é que se programa e como é que marca a vida de uma pessoa, no concreto, na tua vida pessoal? Nós, numa semana missionária, temos muito contacto, dependendo da comunidade a que vamos, com os idosos, muito com os idosos, com crianças, se houverem naqueles concelhos, com os próprios jovens e com a comunidade em si. Somos um grupo de jovens católicos, por isso estamos inseridos na comunidade e participamos nas Eucaristias, nas procissões, se houver, em tudo o que seja da igreja da comunidade, nós participamos ao longo daqueles 10 dias. Quando vamos aos lares, tentamos um pouco ser a animação missionária daquele lar, fazer atividades com os idosos, estar com eles, ouvi-los, isso foi uma parte que me marcou bastante. Com as crianças um pouco da ATL e com os jovens um pouco despertar este sentido missionário e de ser jovem na igreja, que muitas vezes não é tão cativante pelos jovens por desconhecimento. Às vezes nós podemos gostar muito de uma coisa e adaptá-la à igreja. Eu sinto muito isso nas semanas, que nós podemos gostar muito de uma atividade de jovens e conseguir adaptá-la a um contexto de igreja e torná-lo apelativo tanto para os jovens como para a igreja. Eu sinto muito isso quando participo numa semana missionária. Sara, nós sabemos que esse vosso entusiasmo missionário desde criança e que vai crescendo em vós, depois depara-se com uma dificuldade, que não é problema, mas é uma dificuldade, que é a gestão do vosso tempo quando vocês entram na universidade. Tu estás a terminar um curso, posso depois explicar um bocadinho mais, mas como é que tu conseguiste gerir a tua vida como jovem sem fronteira, e como universitário? Porque um dos argumentos que os jovens hoje apresentam assim muito rapidamente, não tenho tempo. Sim. É assim, eu quando entrei para os Jovens Sem Fronteiras, eu já estava no meu primeiro ano de universidade. Pelo que o meu caminho ao longo destes 5 anos nos Jovens Sem Fronteiras sempre se debateu também com a universidade. Eu, aos fins de semana, quando estava em casa, eu sabia que o meu tempo era para o JSF. E era nisso que eu me focava muito. Eu fazia as coisas durante a semana, tentava organizar o meu tempo, sabia que às vezes por vezes o mais difícil é as outras pessoas que estão connosco compreenderem porque é que eu abdico de uma saída à noite para no dia a seguir ir a uma atividade JSF. E isso eu deparei-me, mas eu acho que isso é uma escolha de cada um. E eu sempre acreditei que um jovem não é influenciado pelo outro. Eu acredito é que nós podemos arranjar a motivação no outro. E eu sempre senti esta motivação nos Jovens Sem Fronteiras, desde que entrei. Foi como se uma nova família me acolhesse. E aquela família, eu queria estar junto, queria estar com ela. Então, para mim, essa gestão de tempo nunca foi um problema ou algo que eu pusesse em causa. Eu sempre fui a todas as atividades, nunca faltei a nenhuma, e o meu motivo nunca foi a universidade, porque a universidade, sim, dá trabalho, mas eu sempre fiz tudo certinho, sempre passei a tudo e consegui conciliar isso muito com os Jovens Sem Fronteiras e com outra parte da minha vida, dos meus amigos, que já existia, da família e tudo mais. Sei que por vezes abdico de tempo com eles para estar no movimento, mas é algo que eu gosto e que me motiva. E quando é algo que nós gostamos, quem está ao nosso lado só nos pode apoiar nisso, porque se nos faz feliz e se somos felizes desta forma, acho que o melhor que podemos fazer é seguir este caminho. Então, Sara, és uma jovem feliz? Sou, graças a Deus sou. Tenho uma família que me apoia muito também este ser jovem sem fronteira. Até os meus próprios pais que desconheciam o movimento, mas que a partir do momento em que eu comecei a integrar, começaram-se a interessar e a fazer parte. Gostam sobretudo também de, por vezes, ir a atividades nossas que eles possam participar. E mesmo os meus avós também apoiam muito este meu ser jovem sem fronteira. Eu tenho uma ligação muito especial com os meus avós. O meu namorado também, que é um jovem católico e por isso percebe esta vivência missionária da igreja.
e todos os meus amigos e as pessoas que ao longo do movimento me foram marcando e continuam comigo, porque por vezes nas experiências missionárias há muita gente que fica e fica para sempre, e digamos que são os nossos amigos para sempre. Há pouco tu disseste que não foi difícil gerires a questão da Universidade, Jovens Sem Fronteiras e tudo o resto. Contudo, é preciso fazer opções. Sim. E já deu para perceber que, na verdade, de todas as coisas que tem, a família, o namoro, o namorado, a juventude, os Jovens Sem Fronteiras, o divertimento, consegues integrar isso tudo sem deixar para trás aquilo que tu disseste que é uma família. Sim, por vezes nós temos fins de semana ou até momentos que são muito preenchidos pelos Jovens Sem Fronteiras, ainda para mais porque eu faço parte das duas coordenações. E então isso também é um acréscimo de tempo que nós temos. Mas nós conseguimos sempre conciliar tudo. Se eu, por exemplo, não conseguir almoçar ao domingo com a minha família, eu consigo ou faço esforço para jantar com eles. E os meus pais percebem que eu abdico desse tempo para algo que me faz feliz e que eu gosto mesmo. E percebem também que, se calhar, se fosse no tempo deles ou até numa experiência diferente, eles também gostariam de integrar um projeto destes. E por aí eu tenho sempre o apoio deles e dos meus amigos que estão à minha volta. E o teu namorado não reclama mais tempo para ele? Não, Contigo? ele percebe porque ele também faz parte de um grupo de jovens e também já teve várias experiências missionárias, então também percebe um pouco do que é isto de ser jovem cristão missionário. Portanto, aí vai ser um grande apoio de futuro. Sim. E com certeza que encaixa bem porque olham os dois na mesma perspectiva e no mesmo olhar, não é? Sim, apesar de não ser uma escolha, nós gostarmos de alguém, eu sempre quis alguém que partilhasse a mesma fé que eu vivo, porque para mim não fazia sentido estar com alguém que não fosse cristão, porque passado algum tempo essas diferenças iriam-se notar e íamos acabar por colidir um com o outro e perceber que ele percebe o que eu sinto e porquê de abdicar do meu tempo para estar nisto, é bom para mim porque me sinto apoiada e sinto que ele está sempre comigo, assim como eu estou sempre com ele. Vamos então falar um bocadinho de futuro. O futuro é aquilo que a gente ainda não sabe, não prevê, mas que sonha. A questão da constituição de família, Sim. que é sempre um objetivo de alguém que namora e quer sonhar também com uma família, e como é que vai ser depois também com o trabalho profissional. Ou seja, estás a terminar um mestrado e vais também organizar-te a nível profissional. Sem nunca, evidentemente, com ou o casamento, a caminhada do casamento ou a caminhada profissional, sem nunca deixares os Jovens Sem Fronteiras. Sim, eu acho que, independentemente do rumo profissional que eu seguir ou da minha vida enquanto casal, eu acho que isso, os Jovens Sem Fronteiras nunca deixarão de fazer parte da minha vida. Eu serei Jovem Sem Fronteiras sempre. E irei tentar ao máximo, mesmo com o trabalho, que poderá ser mais complicado, mas irei tentar ao máximo que o meu tempo também seja para os Jovens Sem Fronteiras, porque é algo que me preenche e que me faz feliz. E dá um outro sentido à minha vida que, se não existisse os Jovens Sem Fronteiras, eu não teria. Eu cresci neste movimento e muitos dos anos mais importantes da minha vida eu passei-os cá. Por isso, muito do que eu sou devo aos Jovens Sem Fronteiras. E, no fundo, aquilo que eu gosto de fazer e de estar no movimento é como um agradecimento por tudo o que o movimento já me deu e me tem dado ao longo destes anos. Queres falar de algumas atividades de verão? Há outras atividades que vocês fazem com os Jovens Sem Fronteiras? És elemento Jovem Sem Fronteiras, és coordenadora, acresce a responsabilidade, não é, de gerir e de coordenar a tua zona ou coordenar os jovens, tens a tua responsabilidade. Fala-nos um pouco mais para o nosso telespectador perceber que os Jovens Sem Fronteiras não é um grupo fechado numa paróquia ou numa sala. Não. É um grupo de atividade. É um grupo de oração, é um grupo que nos leva ao encontro do próximo. Sim, nós no verão temos sempre diversas atividades que as pessoas podem participar, os Jovens Sem Fronteiras que fazem parte do movimento. Temos as atividades das Semanas Missionárias, que são sempre em agosto ou, em algumas exceções, também temos em julho. As Semanas Missionárias ou é na primeira quinzena ou na segunda quinzena, normalmente há 4 por ano. Temos o Intrarrail Missionário, que no fundo é ir por 4 comunidades e passar lá 2 dias. É uma mini semana missionária em cada comunidade, mas em vez de estar só numa comunidade em específico, vai para o bonde de comboio e
param em 4 comunidades e trabalham nessas 4 comunidades. Temos o projeto Ponte, que é um mês de voluntariado num dos países dos PALOP. Ainda não fizeste nenhuma ponte? Não, ainda não fiz nenhuma. Posso ser um bocadinho curioso? Sim. Qual era o sonho que tu terias de fazer assim uma experiência missionária? Em que país? Já pensaste nisto? Já sonhaste nisto? O país que eu gostava era São Tomé e Príncipe. Era o país que mais me chama para fazer a ponte. Não sei porquê, mas sempre foi um país que me cativou e me chamou. Este ano o projeto, curiosamente, é lá. Projeto 2019, vai ser em São Tomé. Vai ser em São e tu Tomé. não apanhaste o avião nesta ponte? Não, porque este ainda é um ano muito incógnito na minha vida. Eu vou procurar emprego, eu não sei se terei férias, por exemplo, nos meses de verão para poder integrar um projeto destes. E eu, quando me comprometo com algo, gosto de saber que eu vou poder fazer e me vou poder dedicar a 100%. Como não sabia, também não sabia o sítio que era, mas também não sabia do meu tempo, não me inscrevi, mas outras oportunidades virão. E posso saber porquê São Tomé e Príncipe? Não sei, tem algo naquela terra que me cativa, me chama, o povo. Eu vejo muitas vezes vídeos de São Tomé e Príncipe, ou até músicas, e gosto muito Gostas do Escalema, então? Gosto de Escalema, que eles têm uma música de São Tomé e Príncipe. Sim. E é um país que me encanta, mas outras oportunidades virão. Talvez numa ponte futura ir lá. Mas está nos teus planos fazer uma ponte? Está. Evidente. Está, mas gostava de ser eu a poder financiá-la, ser eu a poder pagar esse projeto e não ser um gasto para os meus pais, porque sinto que já me deram tanto e sinto que isto, como é um projeto meu, devo ser eu a poder pagá-lo, a poder fazê-lo e comprometer-me a 100% nele. Então agora, para finalizarmos, algumas perguntas assim tópicas que eu gostaria que, como jovem que és, como jovem cristã, missionária, empenhadíssima na tua igreja e na tua caminhada e também na realização do teu projeto pessoal, qual é a alegria maior que tens na tua vida? A alegria maior é ser jovem sem fronteiras. É ser jovem sem fronteiras. A dificuldade que tens assim enfrentado mais na vida? Se calhar algumas pessoas que estão fora do movimento não compreenderem tanto o tempo que nós dedicamos a ele. Mas a partir do momento em que é uma escolha minha, eu assumo a responsabilidade e o que as pessoas possam achar, para mim, não é importante nesse prisma porque é algo que me faz feliz. E eu sinto que quem gosta de mim tem que ficar feliz por eu estar em algo que me faz tão feliz e tão preenchida. E agora vou-te pedir para deixares aqui uma mensagem aos nossos jovens. Nossos jovens sem fronteiras, que são os da nossa casa, dos missionários do Espírito Santo, e aos jovens que tu conheces, à juventude que tu contactas. Aos jovens sem fronteiras e aos jovens em geral, eu diria que não tenham medo de ser cristãos e não tenham medo de se assumirem como serem cristãos, ativos na igreja e, sobretudo, não tenham medo de arriscar ser missionários, porque é algo que nos preenche, é algo que nos muda-nos para sempre, mas muda-nos para algo mais bonito. Ao longo do tempo em que eu estou nos Jovens Sem Fronteiras, eu conheci muitas realidades e conheci muitos mundos diferentes neste nosso Portugal pequenino que eu não imaginava existir. E tudo isto foi-me proporcionado pelos Jovens Sem Fronteiras. Mas nunca se esqueçam também, sobretudo, de viver a vossa fé, de falar com Cristo, de rezar com Ele e de serem cristãos que são ativos e são orgulhosos de o serem, porque Deus está aqui para vocês e nunca vos irá deixar. Sara, muito obrigado. Obrigada. Gostei muito do teu testemunho e, caro espectador, vejam como é que, de facto, a nossa juventude é capaz de tomar opções na vida e opções conscientes de por Cristo e com Cristo. Ele manda a nossa igreja estando ao serviço também da juventude e procurando ser este fermento, este sal no meio desta grande massa que é a nossa juventude. E acreditarmos nos jovens que temos pessoas que se empenham de alma e coração a viver a sua fé, quer na família, quer no mundo universitário, quer no namoro, quer pensando nos desafios futuros. Obrigado por nos ter acompanhado, bem-aja também por ser fiel a este nosso programa e voltamos a encontrar para a próxima semana. Que Deus vos abençoe.